Entre o novíssimo Poco X3 Pro e o tão adorado Poco X3 existe uma diferença de mais ou menos 60€. Se estás na indecisão entre qual deves comprar, fica até ao fim do vídeo de hoje porque vamos estar a fazer o comparativo completo entre o Poco X3 Pro versus Poco X3. E começando pelo design, aqui não vais ter diferenças nenhumas. Isso não é bem verdade, existe uma pequena diferença que te diz que tens um modelo Pro e não um modelo original, e isso é basicamente estas duas listas foscas na traseira do X3 Pro. No Poco X3 normal podes ver que a traseira é toda brilhante, o que para atrair dadas também é do melhor. Pessoalmente, por acaso, prefiro aqui o X3 Pro, especialmente nesta cor azul, é mesmo muito bacana, mas come on, se fores colocar uma capa, isto é meio tipo, who cares? Porque tirando isso são exatamente iguais, ambos têm entradas para headphones, entrada de carregamento USB tipo C, sensores de infravermelhos e os botões continuam do lado direito, tanto do power como do volume. Esse mesmo botão do power continua a ter um sensor de impressões digitais que funciona muito bem e o som continua a ser bom, som stereo saindo debaixo do equipamento e do speaker para chamadas. E lá está, tanto para um como para o outro é ótimo nesta faixa de preço. E depois outra cena que também é ótimo nesta faixa de preço é, claro, as especificações dos displays destes dois. E guess what? São iguais. Estes são displays com tecnologia IPS e um bom IPS com uma resolução Full HD e uma taxa de atualização de 120 Hz. Têm bons ângulos de visão, não são super brilhantes no exterior, mas são bons o suficiente, e depois tens apenas um buraquinho para a câmara frontal, como já é costume. E lá está, não tenho qualquer tipo de problema com estes displays, ok que não são AMOLED, como podes encontrar aqui por exemplo no Note 10 Pro, mas ainda assim, tendo em conta tudo o resto que tu recebes nestes dois equipamentos, eu acho que é completamente justo e acima da média até. Mas a primeira grande diferença que temos entre estes dois é o processador. O Poco X3 Pro conta com o novíssimo Snapdragon 860 e esta é aquela razão pela qual ele chamou tanto a atenção. Este é um processador muito bom e completamente fora desta gama. Tipo, ele não devia estar aqui, mas está. E se de facto estavas à procura de um ponto onde há uma diferença significativa entre o X3 original e agora o Pro, é aqui no desempenho. Estamos a falar de uma melhoria de mais de 60% em desempenho gráfico, GPU, e mais de 30% em desempenho de CPU. Mas isto em termos mais diretos é basicamente a diferença entre jogares alguns jogos na qualidade máxima, como é o caso do Asphalt, do Call of Duty, com frames muito superiores ao Poco X3. Esta é uma diferença realmente significativa, mas se tu não és grande gamer, o desempenho é bom nos dois. Se passas mais tempo a navegar pela MIUI, a utilizar as mesmas aplicações básicas de sempre, redes sociais como o Instagram, YouTube, pesquisas na net, enfim, o X3 Pro apenas vai ser melhor no quesito de durar mais tempo, de ser mais à prova do futuro. Em termos mais básicos, se eu passar estes dois equipamentos para as mãos, sei lá, do meu irmão ou da minha mãe, eles muito provavelmente vão demorar bastante tempo a perceber uma diferença. Nisso e também na bateria, porque mais uma vez estamos a olhar exatamente para a mesma especificação, o mesmo tamanho de bateria nos dois. A única diferença que vai haver entre um e outro vai cair única e exclusivamente sobre o desempenho do processador de cada um. E nesse aspecto, lá está, tendo em conta que é um chip mais recente, o Poco X3 Pro consegue ter uma gestão de bateria um bocadinho superior e então vai conseguir oferecer mais autonomia. Sendo o mais prático possível contigo, tanto um como o outro vão durar tranquilamente para um dia de utilização, isto com os 120 Hz, com um uso intenso, pelo menos é aquilo que eu te consigo contar da minha experiência. Para pessoas que se calhar não querem ter a taxa de atualização sempre ali nos 120 Hz, aí sim eu posso dizer que vai durar mais do que um dia, talvez dia e meio, e em alguns casos talvez 2 dias, depende da maneira como tu usas o equipamento. Mas antes de continuarmos, apenas uma breve palavra do patrocinador deste vídeo, e esse é o Recover It. Eu já falei dele anteriormente aqui no canal e é um software que está disponível tanto para Windows como para macOS e que te vai conseguir ajudar a recuperar estes ficheiros que, vamos ver, não tiveram um final muito feliz. Quer seja dentro do próprio disco do teu computador, num disco externo ou outras unidades de armazenamento móvel, como é o caso de cartões SD, às vezes acontece-me apagar cenas ou alguns ficheiros ficarem meio marados. Este é um software que te vai ajudar a recuperar esses mesmos ficheiros, é compatível com mais de 1000 formatos de ficheiro diferentes e o processo de recuperação é muito simples. Apenas tens de fazer download do programa, completar o processo de instalação e depois, claro, abrir. Podes ver aqui que ele identifica logo todas as unidades que tens no teu computador e ligadas ao teu computador, e depois basta selecionares aquela que pretendes tentar salvar os ficheiros e carregas iniciar. Ele vai fazer um scan completo à unidade em questão, vai verificar mesmo tudo o que está lá dentro e assim mostrar todos os ficheiros, inclusivamente aqueles que poderias estar à procura, que tinhas perdido ou apagado. Por isso, se estás nesta situação, perdeste algum ficheiro, apagaste sem querer, experimenta este programa, primeiro link na descrição, vai estar a ajudar o canal e pode ser que te salve a vida. Agora sim, outro ponto
câmaras. Aqui foi onde se gerou alguma polémica acerca destes dois equipamentos, porque supostamente o equipamento anterior, com o processador inferior, estava a ter melhores resultados. A verdade é que sim, em alguns casos eu prefiro os resultados do Poco X3, mas no fim do dia as diferenças não são assim tão drásticas, pelo menos na minha opinião, consoante os meus testes. Durante o dia ambos são bons, tens lá está resultados bem semelhantes. Nestas fotos, por exemplo, é difícil encontrares uma diferença muito grande, a não ser os verdes mais carregados do X3 Pro. No entanto, se quiseres mesmo ver qual é que é o melhor, fazes um pequeno zoom e de facto encontras mais detalhe no Poco X3 normal. Mas lá está, é 2021, a maior parte das pessoas vai pegar nestas fotos e metê-las no Instagram, metê-las no Facebook, o que seja, e eu acho que lá ninguém vai andar a fazer zoom para ver que, sim, o X3 normal tem muito mais detalhe. Enquanto pessoa que está a analisar os resultados, ok, sim, o X3 NFC é superior, mas a diferença não é assim tão grande. No caso do modo retrato, a detecção e o recorte do sujeito foi bem melhor no X3. Ele aqui apanha o meu chapéu, o X3 Pro, para ele aquilo nem sequer existe. Depois na grande angular é a mesma coisa, à primeira vista sem grande diferença aparente, mas depois podes ver que tem assim um bocadinho mais de presença nas sombras, um HDR ligeiramente melhor e fazendo zoom também tens mais detalhe. Vês isso aqui bem no alcatrão e nesta parede, por exemplo. Na câmara macro, sinceramente não tem nenhuma diferença, eu creio que é exatamente o mesmo sensor e então, apesar da diferença de processador, eu pelo menos não vejo diferença significativa para comentar algo acerca deste resultado. Mas depois destas vitórias todas, posso-te dizer que há uma categoria em que o X3 Pro é o vencedor e isso é em fotos noturnas. Como podes ver por estes resultados, o Poco X3 Pro tem mais detalhe e melhor HDR durante a noite e isto, na minha opinião, deve-se à abertura maior da lente principal. No Poco X3 tens uma lente com f1.9 e o X3 Pro f1.8, o que te consegue oferecer resultados mais nítidos, porque pronto, deixa entrar mais luz para o sensor. Este aqui é um comparativo entre o X3 e o X3 Pro. Esta é a câmara principal, vídeo traseiro, ambos fazem 4K 30 frames por segundo, mas eu já notei algumas diferenças, mais à frente já vou comentar aquilo que eu acho e qual é que é a conclusão a nível de vídeo. Mas olha só, vamos testar aqui o HDR, a estabilização dos dois, porque ambos fazem um ótimo trabalho a nível de estabilização. Mas diz-me o que é que tu achas da qualidade de vídeo, o que é que tu estás a achar neste momento do som também. Vamos alternando os microfones e agora vamos alterar para a câmara grande angular. Ok, agora tens aqui o exemplo das câmaras grande angular. Esta é a qualidade que tu podes esperar a melhor nos dois equipamentos. Estou na máxima resolução, máxima frame rate e esta é a qualidade que tu podes esperar do Poco X3 Pro e do Poco X3. Estas são as câmaras grande angular que, come on, nestes equipamentos nem sempre são as melhores, mas ainda assim é fixe teres este ângulo, é muito mais amplo e, por exemplo, para vlogs acho que é o ideal, porque consegues mostrar-te a ti e ao sítio onde tu estás e tudo o que estás a fazer. Agora, tens aqui o exemplo do vídeo na câmara frontal. Aqui estou mesmo em pé de igualdade, 1080p, 30 frames por segundo nos dois equipamentos, mas pronto, há um que é bem superior, o Poco X3 Pro consegue oferecer estabilização como deve ser e o X3 é aquilo que nós já sabemos, como tu podes ver, há uma grande diferença e apesar de algumas pessoas não gostarem do fator crop, eu acho que faz sentido para teres uma melhor estabilização, embora consigas mostrar menos aqui do teu background. Então, no sensor principal, ambos têm um excelente vídeo 4K, especialmente nesta faixa de preço, mas o vencedor para mim é o Poco X3, ele tem um HDR um bocadinho melhor, por exemplo aqui neste shot consegues ver isso mesmo, e na câmara grande angular também prefiro o X3 porque ele consegue fazer 4K, enquanto que o X3 Pro está limitado a 1080p, por isso fez logo aqui mais detalhe e também um balanço de brancos mais certo aqui neste shot. E se calhar agora vocês vão tipo me chamar maluco porque eu estava todo amarelo, mas de facto era golden hour, era final do dia, então as cores eram de facto aquelas e eu estava assim meio amarelado. E para terminar, como tu podes ver, com a câmara frontal tens uma qualidade superior no X3 Pro, ele oferece estabilização eletrónica e logo aí para mim é a minha preferência. Então, para concluir, qual é que é de facto a melhor compra, o X3 ou o X3 Pro? Well, na minha opinião é o X3 Pro. Eu no início deste vídeo até disse que a diferença entre eles era de mais ou menos 60 euros e isso não é bem verdade. É importante dizer que o X3 Pro começa nos 128 GB de memória interna e o X3 apenas nos 64. E então se formos a comparar as opções de armazenamento iguais, a diferença até é tipo mais ou menos 30 euros. E por esta diferença, na minha opinião, vale totalmente a pena comprar o X3 Pro porque simplesmente ficas com um equipamento mais completo e mais à prova do futuro, especialmente
por causa do processador. Sim, é verdade que as câmaras são um bocadinho inferiores, mas na minha opinião não é razão para comprar um X3 neste momento e esquecer o X3 Pro. Ainda assim, eu acredito que caso tenhas um X3, eu acho que não deves ir a correr vendê-lo e comprar o Pro, a não ser que gostes mesmo de jogar, aí sim poderá valer a pena, especialmente também se o venderes e não perderes muito dinheiro. Mas pronto, na minha opinião, continuas a ter um excelente equipamento. Mas é isto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma vos tenha conseguido ajudar a fazer uma compra mais sensata, mais correta e se isso aconteceu, olha, já conta imenso para mim. Muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!